Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Yasmin Orozimbo, analista de fundos aqui da Empírico Gestão. Estamos aqui em mais um fechamento de mês para compartilhar com vocês o resultado dos fundos da série Melhores Fundos, os FOFs da gestora. Aqui comigo o Bruno Merola, responsável pela série Melhores Fundos da Empírico Research. Tudo bom, Merola? Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. E eu, Alexandre Alvarenga, analista da série também, junto do time do Merola. Tudo bem, Ale? Tudo bem, pessoal? Vamos discutir cenário, destaque de rentabilidade e responder as perguntas que vocês nos enviaram através do Telegram, Instagram e e-mail. Seguindo o estilo das gravações anteriores e começando por cenário, em novembro tivemos momentos decisivos tanto no Brasil quanto no cenário internacional. O dólar encerrou o mês registrando uma alta de mais 4,77, ultrapassando pela primeira vez a marca dos R$6. O movimento foi impulsionado pelo anúncio do tão aguardado pacote fiscal, apresentado pelo ministro Fernando Haddad, que incluíam propostas de corte que eram menores do que o que era esperado pelo mercado. Além disso, foi apresentada a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, e o mercado reagiu de forma pessimista. A curva de juros chegou a atingir 15%, o que reflete a preocupação sobre a capacidade do governo de lidar efetivamente com os desafios fiscais. Outro dado relevante, mas que acabou sendo ofuscado, foi o IPCA 15, que apresentou uma alta de mais 0,62 acima da mediana no mercado, que era 0,50. Ainda em novembro, o Banco Central elevou a taxa Selic para 11,25, marcando o terceiro aumento consecutivo. E para quarta-feira, a próxima reunião, está precificado uma alta de 0,75. Por fim, o último indicador do Brasil, o Ibovespa, fechou o mês acumulando uma queda de menos 3,12. No ano, carrega menos 6,35. Enquanto o Brasil enfrenta todas essas turbulências, os Estados Unidos mantêm um tom positivo, com a economia crescendo de forma consistente nesse último trimestre do ano. A eleição do Trump revitalizou o otimismo dos investidores, refletindo no aumento do mercado de ações e criptomoedas, com o Bitcoin alcançando novos recordes e o S&P na casa dos 6 mil, além de indicadores econômicos mantendo resiliência. Para dezembro, a expectativa é que o Fed corte a taxa em 0,25 pontos para a próxima reunião, em resposta de uma economia estável, mas sem sinais de superaquecimento. Enquanto na Europa e China, os desafios são evidentes, a China está concentrada em resolver seus desafios econômicos internos, o que reduz o seu foco em relações comerciais internacionais, principalmente com os Estados Unidos. Na Europa, incertezas econômicas se intensificam, particularmente na França e Alemanha, que enfrentam problemas fiscais e pressões energéticas crescentes. Passamos, então, por os principais acontecimentos do mês e as principais geografias. Eu acho que agora a gente pode começar a comentar sobre a rentabilidade do fundo, né? Começando pelo Melhores Fundos Multimercado, que fechou um mês com mais 1,44, com um destaque positivo para Kinea e Ibiúna ST Plus, e do lado do negativo, Ibiúna Long Short e Gap. E o retorno absoluto, que fechou o mês com mais 1,19. Bom, eu posso comentar rapidamente aqui sobre multimercados. Foi um mês em que bolsa para baixo, juros abrindo, dólar subindo, batendo recorde. Não tem como ser um mês bom aqui para você estar comprado em ativos de risco no Brasil. A gente continua tendo um cenário em que nesse ano só quem está ganhando o CDI no Brasil são fundos de crédito, especialmente os mais tradicionais, e o dólar. Né? O dólar e os fundos de crédito e cripto, claro, também. Cripto eu não posso esquecer porque está realmente tendo um desempenho muito espetacular, batendo o CDI nesse ano. Mas a gente colocou aqui na tela a nossa pesquisa com multimercados, né? E ao comentar ela, fica um pouco mais claro aqui esse desempenho desses gestores, um pouco do posicionamento, né? Eu posso até já fazer um parênteses e dizer que a Kinea, quando a gente conversou recentemente com o Marco Freire aqui, eles estavam ali com um posicionamento que teve um bom resultado nas eleições. Então ele estava com um posicionamento que era um viés mais para ativos que se beneficiariam com a vitória do Trump, mas também um pouco protegido caso a Kamala Harris ganhasse, né? Então, Kinea e Ibiúna, a Yas comentou que foram destaques, e o Ibiúna Long and Short foi um destaque negativo e o Gap absoluto também negativo. Mas aqui no heatmap, fechando esse parênteses que eu abri, vocês conseguem ver que na parte de cima está muito mais vermelho do que nos últimos 12 meses, né? Que essa tabela aqui cobre desde dezembro 23 e dezembro 24. A gente faz a pesquisa com cerca de 40 gestores de multimercados. Todos eles responderam ali até o dia 6 de dezembro, então até a última sexta-feira. Semana passada inteira eles passaram a semana respondendo a gente nesse questionário. E nessa parte de cima em vermelho é a parte que fala de Brasil. Embaixo Estados Unidos e em cima Brasil. Então, Brasil, a gente de fato vê um pessimismo maior ainda com a parte macroeconômica. Então, aquele início do heatmap ali, você tem crescimento do PIB,
você tem inflação e você tem o fiscal. O PIB, tudo bem, os gestores acreditam que continua crescendo, mas a tese que é quase uma unanimidade é que esse crescimento do PIB ele não é real, ele não é sustentável, ele de fato é um crescimento com o fiscal muito frouxo. E aí, por isso, pessimismo alto com o fiscal e com a inflação. As revisões de inflação têm acontecido para cima de maneira recorrente, tem muito gestor já colocando uma inflação de 6% para o ano que vem, uma taxa de juros de 15%, né, gestores grandes, relevantes, falando isso abertamente aqui e também em eventos fechados no mercado financeiro. E as posições também se mostraram um pouquinho mais pessimistas. Né? Eu passo para ler comentar aqui um pouco a parte das posições, mas a gente vê que eles saíram de movimento neutro, que era de novembro, para um pessimismo em dezembro. Perfeito. E aí, só complementando o que você falou, pô, essa tabela ela mostra só os últimos 12 meses, né? Que é justamente até para ficar, é para caber na imagem. Mas a gente tem dados aqui desde agosto de 2021. E, né, a gente vê esse pessimismo, principalmente com inflação e fiscal no Brasil, e comparando com toda essa série histórica de um pouco mais de 3 anos, você está no pior patamar, né, para esses dois indicadores aqui com o Brasil, especificamente, né? A gente só viu patamares tão baixos assim ali no início de 2023, quando começou o novo governo, né, e tinha aquela discussão, aquela preocupação sobre o compromisso fiscal do novo governo. Logo após a PEC da transição, naquele momento. Perfeito. E aí, hoje, principalmente após o anúncio ali do pacote fiscal que o mercado viu como abaixo do esperado, né, e como a Yasmin falou, veio junto daquele anúncio da isenção do imposto de renda até 5 mil, então o mercado viu isso de forma negativa. Isso refletiu nesse sentimento pessimista de forma geral e bem neutro com os ativos de risco brasileiros. Né? Então, a gente vê, é por isso que está a maioria dos ativos aqui no Brasil mais neutros, mas os que não estão para o lado, né, pessimista. E aí lá fora, nos Estados Unidos, é onde a gente vê o lado completamente oposto. Né? A principal convicção dos gestores de multimercado aí nas posições compradas em dólar, não contra o real, mas contra outros países envolvidos e emergentes que já estão apresentando alguma desaceleração, né? Países europeus, né? A gente vê, né, a própria moeda chinesa também, os gestores estão com bastante convicção nessa tese. E também na Bolsa Americana, que, né, na contrapartida do que eu falei com o Brasil, que está nos piores patamares, né, desde o início da pesquisa, que as posições em dólar em Bolsa Americana estão nos maiores patamares. Né? Então a gente vê essa dicotomia entre as duas regiões bem relevante aqui, né? Eu acho que tá virando uma unanimidade também essa posição em dólar forte. Ela já era forte antes das eleições do Trump. Depois que ele foi eleito, a posição ficou mais forte ainda. Os gestores aumentaram convicção e, como vocês veem aqui no heatmap, eles não tinham essa convicção de dólar forte versus real e agora também tem. Então o real está em vermelho ali na parte de cima, vendido em real contra dólar, né? E aí também vale comentar, talvez, o detalhe da posição de inflação implícita. Porque a gente tem... O que é inflação implícita? É a inflação precificada entre a diferença da taxa nominal, da taxa pré-fixada e da taxa indexada à inflação, de juro real. Então é como se fosse uma LTN menos uma NTNB no mesmo vencimento, alguma coisa assim. E os gestores estão tomados em inflação implícita, ou seja, apostando que vai subir mais ainda a implícita. Então é um pessimismo realmente grande. A curva de juros, ela não só abriu no curto prazo, como também no longo. Então, geralmente, quando abre no curto prazo, você quer dizer o seguinte, você quer dizer, olha, o governo vai aumentar tantos juros que vai resolver e no futuro a curva volta a ficar desinclinada para um juros mais estrutural, um juros um pouco menor. Mas aqui não. Aqui o que aconteceu recentemente, né, no finalzinho de novembro para cá, é uma curva de juros que ela abriu no curto e no longo prazo. Então você teve um aumento de risco fiscal também no Brasil, né, que é geralmente associado ao longo prazo. O curto prazo associado mais à política monetária de você conseguir controlar a inflação e o longo prazo mais o fiscal. Então a gente viu as duas coisas aqui acontecendo. Então o Brasil está um cenário realmente bem mais difícil para os gestores. Vários deles que estavam, de certa maneira, um pouquinho confiantes agora já estão falando em níveis de dólar que talvez não tenham limite, né? Níveis nominais de dólar que vão muito além de 6, que foi o que a gente acabou de passar aqui agora. E aí, como eu comentei aqui no meu complemento inicial, Estados Unidos é uma posição um pouco mais, não diria fácil, mas um pouco mais unânime, né? Um pouco mais assim, olha, o dólar fortalecendo contra outras moedas parece um case muito, muito claro para a maioria dos gestores, dado que Estados Unidos tem um crescimento maior
do que outras regiões do mundo, mas se você pegar desenvolvidos versus Europa, parece ser um cenário, talvez, esse sim, talvez um pouco mais fácil, né? A Alemanha não consegue crescer mais tanto, a Europa como um todo tem esse problema. Então você tem esse delta de crescimento e você tem delta de juros também. Então você tem Estados Unidos com juros maior do que os juros europeus que continuam sendo cortados para incentivar a economia. E aí, nesse delta de juros, você também tem, talvez, um dólar um pouco mais forte aqui. E para a Bolsa Americana, como a Lê comentou aqui, os gestores estão comprados e estão apostando que a vitória do Trump vai trazer um pouco mais de benefícios para empresas. Então, esse lado corporativo fica um pouco mais interessante, com talvez uma redução tributária focada em empresas, como ele fez no passado, e o Trump já provou que muitas coisas que ele fala, ele realmente faz no governo dele. Então, esse é um resumão, e aí eu só queria fechar aqui a parte de multimercados, lembrando como é que foi aquela semana mais difícil do final de novembro, tá? Então, a gente fez um estudo aqui com vários fundos multimercados, 132 fundos multimercados que a gente acompanha, para ver como é que eles se comportaram naquela semana em que o Haddad de fato anunciou o pacote fiscal, anunciou as isenções ali também, e surpreendentemente, embora exista uma narrativa de que os multimercados estavam pessimistas ou tem uma narrativa contra o governo, o resultado foi bem 0 a 0, tá? A gente teve um grupo grande de gestores que ganhou dinheiro e um grupo grande que perdeu dinheiro. Então, na média, a gente pegou a média de fato, deu 0,06%, alguma coisa assim. Então, na semana, tá? Naquela semana ali, a última semana de novembro, 25 a 29 de novembro, mais ou menos isso. Então, não foi algo surpreendente, mas logo depois disso, aí sim, talvez dê para afirmar que eles estão mais pessimistas, de acordo com a pesquisa aqui. Bom, aproveitando para comentar que quem consegue acompanhar bem esse cenário positivo externo, né, é o Empíricos Melhores Fundos Global, que encerrou o mês com mais 6,55% e carrega no ano mais 40%, mais ou menos. Além de aproveitar a alta do dólar, ele também teve o benefício dos ativos cripto e imobiliários da carteira, que se destacaram no mês. E o Blend, ele fechou o mês com mais 1,93, que tem 10% do Melhores Fundos Global. E aí, sobre o global, eu até queria colocar na tela aqui um gráfico que a gente trouxe do desempenho dele nesse ano, sem a variação cambial. Então, esse gráfico mostra o global fazendo 12,1% versus um benchmark de 4,9%, lembrando que não tem o dólar, tá? Então, é esse valor mais o que o dólar valorizou, que aí chegaria nos quase 40%. Que a Yasmin trouxe aqui. Mas a grande mensagem ele conseguiu ter um desempenho muito consistente no ano, e no ano em que o próprio benchmark dele, que é a taxa de juros de curto prazo americana, está super alto. Né? 4,9% ali de benchmark até 6 de dezembro no ano é muito alto. É de fato um número relevante para os juros americanos, que passou muito tempo com juros quase zero, né? E aí eu só fazer um comentário legal sobre ele também, é que quando a gente montou a carteira, lá em 19, a gente pensou num portfólio que desse mais ou menos dólar mais 6% ao ano no longo prazo. Desde o início do fundo, o fundo está dando mais do que isso, então em 4 anos e meio, e nesse ano especificamente, o fundo está dando bem mais do que isso, dando dólar mais 14% mais ou menos, essa é a conta que a gente viu recentemente aqui. Então ele está muito acima do esperado, e teve uma coisa muito bacana também, e já comentamos até na última live aqui, que em março a gente mudou a alocação estratégica dele para trazer uma contribuição de risco muito mais equilibrada entre as classes de ativo, então renda fixa, ações, commodities, real estate, hedge funds, do que antes. Porque antes você tinha uma alocação que cerca de mais ou menos 30%, 40% estava em ações, mas o risco de ações era metade da carteira, mais da metade da carteira, dependendo de quando você olhava. Agora não, agora você tem a contribuição de risco de cada uma ali muito mais equilibrada. É cedo ainda para dizer os efeitos benéficos dessa mudança aqui, mas a gente está muito satisfeito com o que está na tela aqui, que é o global, tendo um desempenho extremamente relevante nesse ano, só com 10% de bolsa, tá? Então, aquela posição no gráfico anterior de multimercado ali, que a gente falou de multimercados comprados em bolsa americana e comprados em dólar, isso não é refletido aqui, porque o dólar não está nessa conta, está expurgado, e a bolsa é só 10% da posição. Então, é um desempenho muito legal. Tem a contribuição, claro, de criptomoedas, que esse ano foi bem relevante aí. A parcela de
exposição global do multi-estratégia também beneficiou o desempenho do fundo no mês. Então, o multi-estratégia fechou com mais 1,21%, com destaque para a posição CRPT11, criptomoedas, e o Vitrio Dólar. Do lado negativo foram os ativos de renda variável, então Molt e Bugai. Foram os mesmos detratores da carteira do Melhores Fundos Ações, que fechou com menos 4,96%. E aí eu acho que tem um ponto legal aqui que a gente lembrar o investidor de ter um portfólio muito diversificado. Porque se você, de fato, tem um portfólio que só tem ativos tradicionais de risco, então só tem uma carteira de multimercados, só tem ações, esse ano está muito ruim. Então, esse ano você está passando o ano todo aqui sofrendo. Agora, se você tem um portfólio multi-estratégia ou um global multi-estratégia que também se beneficia de dólar, de cripto, de outros estilos de gestão, outras classes de ativo, posições no exterior relevantes e tal, você consegue ter um amortecimento em relação a momentos ruins de mercado como esse que a gente está passando. Então, uma recomendação nossa histórica aqui sempre foi o investidor ter uma alocação bem dividida entre melhores fundos global e melhores fundos de multi-estratégia. Então, multi-estratégia com, eventualmente, 70% do seu portfólio e global com 30%, poxa, você tem 30% aqui que está ganhando 40% no ano e está indo super bem. Então, eu quero lembrar o benefício da diversificação. Nunca é demais fazer isso. Eu acho que a gente não faz isso só no momento ruim, no momento bom. É sempre ter um portfólio diversificado. No momento muito bom, obviamente o investidor acaba tendo um pouco de FOMO, então a bolsa dispara e ele não está tendo aquele desempenho, porque ele está diversificado. No momento ruim, ele tem um pouco de segurança, porque todo mundo está perdendo muito e você está um pouco mais protegido aqui. Então, retomar esse assunto aqui. O Empíricos Melhores Fundos Conservador fechou o mês com mais 0,68, com destaque para o Cadima e o Kinea IPCA. E do lado negativo, RISA e RFM11. Eu queria comentar que o Conservador, ele é o nosso fundo de renda fixa que ele mistura crédito com uma parcela de inflação e pré-fixado e caixa também, e renda fixa ativa. Então, quando você compara ele com fundos de crédito, a comparação não é perfeita, pode ser que em certos momentos ele seja melhor ou pior, mas é uma comparação ruim, de fato. E aí o que está acontecendo nesse ano? Tudo que é crédito na carteira dele está indo muito bem, então ele está conseguindo gerar retorno em crédito. Mas tudo que é juros não está indo bem, porque a taxa de juros abriu no Brasil, nominal e real. Então, eu comentei aqui agora há pouco que só o que ganhou do CDI no ano foi dólar, cripto e crédito privado. Juros não ganharam do CDI no ano. Então, você comprou pré no início do ano, você comprou NTNB no início do ano, ou em qualquer momento do ano, praticamente, né? Porque nunca esteve tão aberto quanto agora, você está perdendo dinheiro. Isso impacta também, claro, o melhor fundo conservador. Mas a consequência disso, o corolário disso, é que o comprador agora desse investimento está comprando uma carteira de crédito, que é uma carteira majoritariamente de segurança, né? Você tem uma parte relevante ali de casas que a gente confia e que tem portfólios mais high grades, embora um pouquinho menos do que o histórico, mas mais high grades, e uma carteira que tem taxas muito altas para parcela de pré-fixado e inflação se você for carregar para o longo prazo. Então, eu acho que isso é muito legal. E aí eu comentaria rapidamente aqui o Cadima IMAB, porque o IMAB é o fundo da Cadima que tenta replicar o portfólio do índice IMAB com uma gestão sistemática passiva um pouco mais eficiente do que o próprio índice e que acopla nessa alocação também o modelo de juros da Cadima de trend following vencedor há muitos anos. Tá? E aí o que aconteceu é que nos últimos anos esse trend following não estava indo bem e agora em 24 a Cadima tem um dos melhores desempenhos de todos entre os fundos multimercados e também o IMAB tem se beneficiado desse modelo de juros aqui. Então foi um resultado de 2,20 no mês só. É muito legal para um fundo que se propõe a ganhar um pouco de IMAB ali. Então, para a gente encerrar os comentários por classe, vamos passar pelas previdências. Em tela, vocês acompanham todas as rentabilidades dos fundos do 175 e também as previdências. Comentando da nova Superprevidência e do Empírico Superprevidência. A nova fechou o mês com mais 0,65, enquanto o Superprevidência com mais 0,44, com destaque para a parcela de cripto, CRPT11, e o Melhores Fundos Global no Nova Superprevidência, que possui 10% da sua alocação. E como já comentado, o Global fechou o mês com mais 6,55, então foi um rendimento bem bacana. E os detratores foram a parcela de renda variável. Só fazer um comentário rápido sobre Previdência. Eu acho que tem 2 pontos legais aqui de destacar. O primeiro é que a nova Previdência, por ser um portfólio mais diversificado,
por ter essa parcela exterior e em dólar também, quanto mais o tempo passa, mais eu acho que ela vai se beneficiar dessa diversificação e mais vai ser diferente em relação às previdências originais, que é essa Previdência 1 e a 2. Né? Então, quando a gente olha aqui, já há 12 meses, você consegue ver que a nova Previdência fez 6,60 versus 4,20 ou 3,97 ali das outras Previdências. Então, essa parcela é relevante e quanto mais o tempo passa, mais isso vai ser. E o segundo ponto é que aí é uma questão de alocação tática, pensando no longuíssimo prazo de fato, que a gente está gostando muito do momento de entrada da carteira do SP arrojado, da Previdência arrojado. Porque você tem uma combinação ali muito bacana entre 30% de inflação longa e 70% de bolsa long only, long bias e small caps. E por que é muito interessante? Porque você quer fazer uma previdência e quer ter uma alocação para o longo prazo, 10 anos, 15 anos, dificilmente vão ter momentos tão bons na indústria para você comprar ao mesmo tempo baratos, entre aspas, porque sempre pode ficar mais barato, mas baratos, títulos de inflação longa e ações especialmente mais sensíveis ao ciclo, tá? Mais cíclicas aqui. E é o que está acontecendo no SP arrojado hoje. Né? Você consegue ter essa alocação ali em uma NTNB longa, com taxas ali de PCA mais 7%, né? 6,80, 6,90, depende do dia que a gente olha aqui. E o valuation histórico das ações que estão nas carteiras dos fundos de gestão ativa de ações, muito baratos. Então você consegue ter uma oportunidade interessante aqui. Eu falo isso porque, pessoalmente, é o que eu vou fazer, tá, com a minha previdência. Então a gente vai, obviamente, lembrar todo mundo aqui nesse dezembro de fazer PGBL, fazer previdência, e eu, quando for fazer a minha, vou colocar uma parcela relevante no SP arrojado ali. Boa. E acho que vale aproveitar e lembrar que a gente aqui, na equipe Melhores Fundos, né, a gente disponibiliza uma planilha de simulação de PGBL, né? A gente envia aos assinantes e não sei se dá para disponibilizar aqui também. Vamos colocar na descrição do vídeo, dá pra gente colocar, né? Porque ela é bem bacana e a gente mesmo usa aqui para planejar a nossa previdência, né? Que é aqueles 12% do PGBL que você pode aplicar até o fim do ano. Então, como o Mero comentou, esse prazo está acabando, né? E é sempre bom você fazer uma semana antes do fim do ano, porque tem aquele prazo até de fato o seu dinheiro cair no fundo ou no plano. E aí, com essa planilha, você consegue saber certinho, considerando sua renda tributável no ano, né, ou a renda esperada tributável no ano, você consegue, tanto para esse ano, já fazer o planejamento, quanto para o ano que vem já começar a se planejar, desde já para ir aplicando todo mês um pouquinho, né, no seu PGBL, e no fim do ano você complementa com o seu 13º, com aquela renda extra que costuma entrar no fim do ano. E o benefício é só seu do investidor. O gestor não ganha nada a mais ou a menos você escolher fazer o fundo de previdência dele ou o fundo tradicional, tá? Você que tem o benefício de, pagar menos impostos agora e no longo prazo. Então é isso que a gente fala tanto de previdência. Antes de iniciar as perguntas, eu gostaria só de reforçar um tema que a gente abordou no último vídeo, que é a adequação dos fundos na 175. Então, no último vídeo a gente explicou um pouquinho como vem a AGC, mas basicamente é a adequação do fundo. E eu queria reforçar que é muito importante a participação de vocês no voto dessas assembleias. E em breve vocês devem receber a convocação do Retorno Absoluto, Melhores Fundos Multimercado e o Super Previdência Ações. Partindo para as perguntas, a gente começa com a pergunta do Jorge. Vocês consideram que os fundos que perdem patrimônio de forma consistente oferecem risco adicional ao cotista que insiste na tese de ficar para pagar a luz? O ZF também questiona, dos fundos indicados, enxergam um impacto negativo relevante em razão da persistência de resgate da diminuição de PL? Boa, são boas perguntas, a do Jorge e a do ZF. Eu acho que esse tema tem que ser relevante de fato quando a indústria está tendo muito resgate, como nos últimos 3 anos, mas para a gente especialmente, ele é sempre relevante, independentemente do fluxo da indústria tá acelerado ou não, a gente está sempre olhando isso como um fator qualitativo na seleção de gestores. Então, uma asset que é pequena demais ou, eventualmente, está ficando pequena demais, qual que é o risco dela? Não existir mais, ela acabar. Então, é o risco de você estar comprado numa coisa que daqui a pouco aquela coisa ela não vai existir. É muito raro que o gestor devolva o dinheiro. O mais comum é que aquele fundo seja incorporado por outra casa e aí você não conhece tanto aquela outra. Então você vai ter que votar numa assembleia, você vai ter que decidir se você fica com aquele dinheiro ali e tal. Então esse é o risco de negócio. O risco de ser pequeno demais. Esse risco de negócio, às vezes, ele antecipa até esse pior evento que é a asset acabar. Você tem eventos ruins.
não o pior de todos, mas eventos ruins. Então, uma equipe desmotivada, que não está conseguindo ganhar dinheiro, não está conseguindo ser bem remunerada e está pensando já em sair, porque a casa está pequena demais. Você tem alocadores muito relevantes na indústria que não investem em quem é muito pequeno, então você perde um dinheiro que seria de longo prazo, uma fundação, um fundo de pensão. Então, esse é um fator qualitativo relevante. E aí, só entrando no detalhe da pergunta do ZF, dos fundos indicados pela gente na Empiricus Research, se tem algum impacto negativo desse tamanho, a princípio não. A gente está sempre olhando. Os que tiveram ao longo do tempo, a gente foi comentando e eventualmente fazendo saídas específicas de alguns gestores. Mas é claro, tem fundos que a gente olha que estão ou na nossa incubadora ou no nosso banco de reservas, que talvez esses sejam mais suscetíveis a esse fator pesar. Então a gente olhar e falar assim, caramba, o gestor está com 2, 3 anos de casa, mas está só com 50 milhões de reais, só com 100 milhões de reais. Então deixa eu entender isso aqui no detalhe. 100 milhões de reais é de quem? É dele, do time, todo mundo está comprometido ali para a vida inteira? Isso aqui é bom, talvez seja bom. Ah, não, é de um sócio só, que é um sócio financeiro, que colocou o dinheiro todo e esse cara pode estar insatisfeito e sair a qualquer momento? Isso é muito ruim. Ou então tá com um alocador só, tem uma concentração de passivo. Então, o volume do patrimônio e a concentração desse patrimônio, as duas coisas importam, tá? E eu concordo também que a velocidade com que o patrimônio cai ou sobe importa. E aí eu queria só dar um destaque para a velocidade com que o patrimônio sobe também. Porque isso também deveria entrar numa análise bem diligente de selecionar uma gestora. Porque você não quer, de fato, estar investido num fundo que ele sobe muito rápido essa captação. Justamente porque a gente sabe ainda que não são todos os investidores, podem ser a maioria, não são todos que estão entendendo perfeitamente aquela alocação que eles estão fazendo. Então, muito investidor compra só pelo desempenho recente, na hora que todo mundo faz isso, e o desempenho cai eventualmente, porque qualquer ativo de risco vai ter um período que o desempenho cai, e esse investidor que comprou pelo desempenho passado recente, pode ser que ele saia correndo e aí o fluxo volte. Então, tem uma preocupação nossa aqui com velocidade e com o tamanho do patrimônio. E aí, só complementando, né? Você falou velocidade e magnitude, acho que também os motivos que levaram a essa queda são importantes, né? Porque, se é alguma questão de movimentação de equipe dentro da gestora que levou a investidores, talvez pessoa física ou investidores mais próximos a resgatarem, se é alguma questão reputacional, acho que tudo isso entra na discussão também do porquê que está tendo aquela volatilidade de PL, né? É uma questão de mercado, como a gente tem visto aí nos multimercados, que, se você for olhar os últimos 12 meses da indústria de multimercados, perdeu mais de 300 bi, né? A indústria de crédito na contramão está ganhando. Mas eu acho que tem essa discussão também da motivação. E aí, como você falou a questão de tamanho também, né? Acho que você relaciona também tamanho de financeiro mesmo, né? Com o tamanho de equipe, né? Se está adequado, com o perfil da estratégia também. Que tudo isso acaba chegando num break-even da gestora. Então, eu acho que não tem um número padrão que você vai falar e olhar, toda gestora deveria ter no mínimo isso. Você pode falar, no mínimo isso é saudável, mas acho que por perfil de estratégia, por tamanho de equipe, eu acho que esse número muda um pouco, que é um pouco do que a gente faz na nossa diligência aqui. E acho que também, nessa questão de resgates, né, muitos resgates, a gestora ela tem a sua gestão do passivo também, né? Aquela coisa, o gestor ele não só está gerindo seus ativos, como ele está gerindo o seu passivo também. Então, se ele está vendo que está tendo muito resgate, que tem essa preocupação, ele pode fazer um pouco mais de caixa, pode já estar olhando para aqueles ativos mais líquidos que não vai impactar, né, para os cotistas no eventual resgate. Então, tem toda essa dinâmica que a gente acompanha nas nossas conversas aqui, tanto com o mercado quanto internamente aqui para poder fazer a seleção de gestores aqui, né? Vou fazer só um papel de advogado diabo com um contraponto que talvez seja pouco falado para a sua pergunta, que é o seguinte: quanto menores os fundos ficam, talvez eles consigam voltar a acessar mercados que não acessavam quando eram grandes demais. Então, você cresce muito, você tem que escolher exatamente quais são os alfas que você quer capturar, os mercados que você quer entrar, e pequenos talvez você volte a ser um pouco mais ágil em alguns mercados, né? Você não tem que mais navegar um transatlântico mais uma lancha, então é um pouco mais fácil nesse sentido. É claro que esse é um argumento que parece cínico quando a indústria está perdendo dinheiro no desempenho, mas é algo que factualmente faz sentido, tá? Algo que é relevante.
Tem uma segunda pergunta do ZF, que é: até que ponto os ganhos se anulam com a alta diversificação e correlação dos fundos no FOF Multiestratégia? Há um limite para isso? Você já comentou um pouquinho quando a gente estava falando da rentabilidade, mas... Bom, eu adoro esse tema de alocação de portfólio, de como você combina fundos numa carteira, como combina ativos numa carteira. E eu acho que talvez tenha um senso comum de que algo muito diversificado, ele vai tender a uma certa média, né? Que depende de que média que você está olhando, vai tender a um certo alfa zero. E eu discordo disso, porque na prática você tem preferências muito diferentes entre agentes de mercado na indústria. Então tem muita gente que fala assim, mas a gestão ativa, se eu comprar todos os fundos de ações, eu vou tender ao Ibovespa. Tem dois argumentos bem fortes aqui, na minha opinião, que é, primeiro, a carteira deles não é nada parecido com o Ibovespa. E segundo, que esses fundos são só uma pequena parte do mercado. Né? Você tem uma parte relevante do mercado, que são a pessoa física, os institucionais, os estrangeiros. Se eu somar tudo, aí tudo bem. Eu vou tender, não sei nem se para o Ibovespa, porque o Ibovespa é ponderado por market cap, mas eu vou tender a uma média ali de ações. A mesma coisa acontece para carteiras de fundos, tá? Não existe essa convergência, uma certa média aqui, porque você não tem uma média de fundos específica da indústria. Cada índice, e aí você tem dois índices principais em multimercados, o IFMM do BTG e o HFA da Ambima. Cada índice tem a sua metodologia própria. E muitas vezes aquilo não é replicável. Diversificação é sempre bom. Sempre bom. Você quer ter o máximo de ativos possível no seu portfólio que não tem nada a ver um com o outro, desde que o prêmio de risco dele seja positivo. Então, eu recomendo muito aquele vídeo clássico do Ray Dalio no YouTube, que ele fez em 2019, eu acho, que ele fala do The Holy Grail of Investing, o santo graal do investimento. Então ali ele faz um vídeo de 3, 4 minutos, super didático, em que ele mostra o que acontece quando você coloca ativos que têm um retorno esperado parecido, uma volatilidade parecida, mas que a correlação entre eles vai variando. Então, ou é 1, ou seja, eles são todos iguais, ou é 0,8, ou é 0,7, 0,5. E o efeito que isso dá no portfólio é um efeito incrível. Se você colocar, por exemplo, 10 ativos, que a correlação média entre eles seja mais ou menos 0,2, e esse é um número muito bom, tá? Lembrando que a correlação vai de menos 1 a 1. Então, quanto menor, mais descorrelacionado. 0,2, 10 ativos, você consegue ter uma relação de risco-retorno, se eu não me engano aqui do vídeo do Ray Dalio, você multiplica por 5 a sua relação de risco-retorno, tá? Você tinha ali certo retorno sobre o risco, isso multiplica por 5 se você colocar fundos pouco correlacionados. Então, diversificação é sempre bom. Qual que é o limite para isso? Você perguntou assim, qual que é o limite para a diversificação? O limite é você, de fato, não encontrar uma nova estratégia que seja pouco correlacionada com as que já estão no seu portfólio e que tenha, de fato, um alfa diferente, um retorno esperado positivo. Na prática, o que a gente vê? Que uma carteira de multimercados, por exemplo, de mais ou menos 8 a 12 fundos é o que faz sentido. A gente sempre pensa 8 a 12 fundos. Mais do que isso, às vezes você até encontra benefício de diversificação, mas aí duas coisas acontecem. Primeiro, a alocação em cada fundo pode ficar pequena demais. Então, por mais que você consiga encontrar, você vai colocar um pouquinho ele só, é muito pouco. E a segunda coisa, você pode perder o foco, né? Você pode passar a olhar fundos demais e se perder com aquilo ali. Então a gente gosta de 8 a 12 fundos portfólio, e eu acho que os pesos também giram ali entre 5% e 15% mais ou menos de uma carteira de multimercados, ou uma carteira de ações também. Embora ações seja um pouquinho mais difícil de diversificar, multimercados é um pouco mais fácil. E assim, o conceito de diversificação é simples, né? Mas na prática é outra história, né? Porque é aquela coisa, eu até estava conversando com um gestor sobre isso hoje, porque não adianta você buscar fazer uma diversificação, por exemplo, pegar uma carteira de vários fundos teoricamente descorrelacionados, considerando o histórico passado, mas que, por exemplo, no evento de cauda, todos caem juntos, né? E aí, né, para onde que foi essa diversificação nesse momento, né? Que é o que a gente fala muito aqui sobre avaliar a correlação também dos momentos de queda, né? Que esses são os principais momentos que você quer se proteger. Quando o fundo está caindo, você quer que os outros estejam ou caindo menos, ou talvez ganhando dinheiro, né? Para poder fazer esse equilíbrio, né, de portfólio e trazer essa consistência que é o que a gente fala muito aqui, né? Então, eu acho que é um conceito simples, mas na prática é difícil você
ter uma boa diversificação, né? Eu tenho um exemplo sobre isso, que as pessoas pensam muito no Warren Buffett como um cara de poucas convicções, um portfólio concentrado em tamanhos grandes em cada coisa e tal, e ele ganhou dinheiro assim. Mas isso não é de fato verdade, né? Porque quando você pensa na Berkshire Hathaway, que é a empresa dele, era uma empresa que ela sempre foi diversificada nos ciclos econômicos. Você tem uma seguradora, só que você também tem coisas mais cíclicas. Você tem tecnologia mais recentemente, você tem coisas mais resilientes em consumo. Então, a diversificação está sempre presente nos grandes ganhadores, tá? Eu acho que talvez a ideia de que você consiga acertar poucas coisas com tamanho relevante e com consistência, ela seja muito mais uma coisa rara, de poucos e bons poucos e bons gestores que fazem isso há muito tempo e com convicção, do que algo que a pessoa física consegue fazer o tempo inteiro por conta própria, né? Então, um dos melhores desempenhos no ano aqui em fundos de ações, que está batendo Ibovespa, batendo IBX, é o Tarpon. Então, o fundo do Paraná, que é o gestor, o Tarpon GT, ele é um fundo concentrado. Ele é um fundo que tem poucas ações, que tem poucas teses, porque ele acredita que o foco dele funciona melhor assim e ele consegue influenciar melhor as empresas. Nada contra o cara que diversifica muito também, mas só para dizer que para esse cara ganhar dinheiro é difícil. Ele tem que ter uma experiência enorme, ele tem que fazer isso há muito tempo, ele tem que ter uma convicção relevante que é difícil você ter fazendo sozinho na pessoa física. Boa. A pergunta do Gabriel é: com todos os acontecimentos negativos vivenciados no Brasil, não acham pertinente aumentar a exposição internacional? E referente a criptoativos, houve um fundo da Hashdex que valorizou 90% em novembro, com todo otimismo nesse mercado e o que pensam sobre este mercado e se faz sentido aumentar sua exposição. Muito obrigada pelo trabalho de excelência. Boa, Gabriel, boa pergunta. Boas perguntas, né? Porque foram duas aqui sobre cripto e sobre exterior. A exposição internacional, a gente sempre teve uma cabeça e um discurso aqui de que você deveria ter mais ou menos 30% do portfólio investimento no exterior e os outros 70% em Brasil. Se você mora aqui no Brasil, né? Se você é um investidor brasileiro majoritariamente. Agora, você mora lá fora, eventualmente seu portfólio é diferente, mas 30% é um número bom. Eu acho que a pessoa física no Brasil, não só a pessoa física, mas o cliente alta renda também, o private, todo mundo tem uma alocação internacional muito, muito, muito baixa. A gente é muito sensível ao que acontece lá fora, mas a gente se protege muito pouco disso. Então, 1%, 2%, 5% ainda são números baixos. Você deveria ter uma alocação internacional, seja em posições dolarizadas, quando tem ativos diferentes do exterior, que te protejam de fato, como você comentou, de Brasil. Você não pode correr esse risco do Brasil o tempo inteiro de maneira tão grande, né? Então, a gente sugere, de fato, que você tenha bastante internacional. Tenha 30%, faz sentido. Mas eu vou comprar o dólar a 6. Cara, sinceramente, assim, de coração, todo mundo tem um motivo para comprar e vender o dólar em qualquer preço. Né? Se o dólar tá a 5, eu não vou comprar agora porque ele vai para 4,80. Mas eu não vou vender agora porque ele vai para 5,20. Então, nunca tá no preço que você vai comprar ou vai vender. Sempre tem um motivo por trás daquilo. Só que na prática, se o portfólio dos investidores do Brasil já tivesse uma alocação relevante em dólar, tudo bem. Você considera isso uma regressão à média. Tem gente que compra agora, tem gente que vende agora. Mas eu falo o seguinte, na prática, é para quase todo mundo comprar, porque quase ninguém tem dólar. E quase ninguém sabe prever para onde vai o dólar. Né? Você tem vários gestores recentemente falando assim, olha, não sei para onde vai o dólar nominal. Pode ir para níveis que a gente nunca viu. Porque se o fiscal continuar explodindo, descontrolado, você continuar tendo uma força do dólar contra outras moedas globalmente, o dólar pode ir para níveis infinitos ali. Então, internacional, gosto de 30%. E criptoativos, você falou assim, um fundo da Hashdex valorizou 90% em novembro. Não sei exatamente qual é o fundo que ganhou 90% em novembro, depois a gente pode ver aqui. Mas cripto está ganhando no ano 150%, eu acho, talvez mais do que isso, né? Que cada dia que eu falo que isso muda. Então, se o vídeo sair, dependendo do dia, tudo pode mudar. Mas a nossa exposição estrutural aqui ela é 1% nos portfólios, nas carteiras, multi-estratégia, melhores fundos multi-estratégia, Superprevidência 1, 2 e Nova Previdência e melhores fundos global, 1%. Quando sobe tanto assim, a alocação até pode ficar um pouco acima e a gente tenta rebalancear para voltar ali perto de 1% ou perto de uma banda parecida disso aqui, tá? Mas eu não tô querendo aumentar muito não, assim, já aumentou sozinho, né? Já aumentou com a alta do ativo, então a gente aumentar muito não faz muito sentido.
E aí você falou desses 30%, né, do portfólio de qualquer investidor. Aqui falando de carteiras, né, e FOFs na gestão, a gente gostaria de ter até mais, né, exposição internacional. Exato. Mas aí, pô, os FOFs ali, melhores fundos multi-estratégia, super previdência, nova super previdência, esses que são para público geral, eles têm aquele limite de 20% em ou investimento no exterior, né, no caso do 175, ou exposição cambial no caso das previdências. Então, a gente tenta, ao máximo, ficar próximo desse limite, né? A própria nova superprevidência que surgiu depois daquela regra de previdência de 2019 que permitiu mais exposição cambial, né? O dobro em relação à regra antiga, né? É justamente para isso que a nova superprevidência surgiu, né? E por isso que ela existe, né? Porque ela traz essa flexibilidade que a gente consegue aplicar, trazer mais exposição lá fora para esse portfólio, né? Que tem esses 10% direto no Melhores Fundos Global dentro da nossa previdência. Então, a gente busca sempre também trazer o máximo possível dentro das carteiras e também os FOFs na gestão. Né? Perfeito. Então, puxando para a visão, focando principalmente nesse comentário de cripto e puxando um pouquinho para a visão da gestora, a nossa visão é bem positiva para esse mercado de ativo. A gente vê um potencial de ganho grande ainda, tanto para o Bitcoin quanto para as demais moedas criptoativos. E puxando a próxima pergunta aqui também é sobre cripto. Então, qual o percentual de cripto nos FOFs e qual veículo utilizam para exporem a esse ativo? Qual o percentual máximo considerarem ter cripto? O Merola comentou, né, que é 1% mais ou menos que as carteiras têm de target. A nossa exposição é através do CRPT11, o ETF da gestora, né? Ele segue o índice, o TEVA 20, que é composto pelas 20 principais moedas do mercado de cripto. No ano, esse ETF carrega mais 164%. Então eu falei um pouquinho menos, mas toda hora muda, mas é bastante, é muita coisa. Sim. E o Merola comentou, mas acho bom reforçar, quem tem exposição a esse ETF é o Nova Prev, o Super Prev, o Super Previdência 2, o Melhores Fundos, o Blend e o Global. Hoje eles estão um pouquinho over na posição, muito pelo rendimento ao longo do ano. E o Fernando perguntou qual é o percentual máximo também, Sim. né? A gente considera ter em cripto. Eu estou bem satisfeito com 1%, tá? Eu realmente acho que hoje a gente não tem bandas máximas nem mínimas, a gente já teve no passado uma alocação tática disso aqui, mas a gente está bem satisfeito. Quando você coloca na construção de portfólio, o nível de risco de cripto é muito alto. Então ele aumenta, de fato, a possibilidade de você ter quedas relevantes, né? Você ter drawdowns relevantes na carteira. Então, óbvio que quando acontece um ano como 24 que tudo sobe bastante, é ótimo. Mas o contrário acontecendo, imagina que em vez de subir 165%, você caiu talvez 70%, 80%. Muito mais difícil. 60% vai para ser o equivalente da alta da queda. Muito mais difícil você segurar isso aqui de fato. 60% numa posição de 1% é só 0,6%. Tudo bem. Chato, ruim. Mas já é 0,6%, já é um número relevante. Agora, você tem muito mais do que isso, 5%, 10% em cripto, você de fato acaba tendo um risco muito grande. A gente não quer ter esse risco na carteira de posição tão relevante e não acho que o investidor médio deveria também. É claro que tem os especialistas, tem os que tomam mais risco e querem ter um pouco mais, mas aqui para um portfólio bem geral, para um público moderado, 1% está de bom tamanho. Mais uma pergunta do Fernando. Como está a alocação do prévio arrojado em títulos públicos e ações? Quais vencimentos se concentram nas NTNBs do fundo? Boa, Fernando, a gente comentou um pouquinho do prévio arrojado logo no início aqui da nossa gravação. Bom, o prévio arrojado ele tem 30%, como eu comentei, em inflação longa, e ele está comprando o PACB11, PACB11, que é um novo ETF que o BTG criou em agosto, se eu não estou enganado, desse ano, né? Tem 4 meses aqui agora, que ele faz o seguinte, ele busca replicar uma alocação de títulos de inflação de longuíssimo prazo, ou seja, com uma duration maior do que 14, entre 14 e 14,5 anos de duration mais ou menos. E aí ele faz o seguinte, ele compra as 3 NTNBs mais longas, mais líquidas. E aí, de cabeça eu posso errar aqui, mas eu acho que hoje ele está comprando NTNBs 2050, 55 e 60. É mais ou menos 20% nas duas da ponta e 60% na do meio. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. 50, 55, 60. Lembrando que é um ETF, então a NTNB que ele compra não é a principal, é a cuponada, então tem cupom. Então a duration não é isso tudo, é um pouco menos. Que dá o 14 anos ali.
E aí, a parcela de 70% em ações são os fundos de gestão ativa de ações que a gente acha que são os melhores fundos da indústria, que têm versões de previdência e que combinam long only, long bias e um pouquinho de small caps. E aí, voltando aqui ao que eu comentei agora há pouco, acho que é uma super oportunidade de uma alocação numa carteira que tem inflação longa hoje no Brasil, com bolsa brasileira, com valuation tão barato para longo prazo. Acho que isso vai fazer diferença quando você olhar o seu portfólio daqui a 2, 3, 5 anos, você olhar e falar, caramba, que bom que eu botei ali, que eu aproveitei 2 vetores muito relevantes aqui. Meryl, Ale, queria agradecer vocês mais uma vez. Estamos aqui finalizando as perguntas. E mês que vem a gente tá aí de novo. Essa é a última gravação do ano, né? Então a gente se vê para gravação em janeiro, referente ao mês de dezembro. Bom, Feliz Natal a todos, então. Uma boa virada aí. A gente se vê ano que vem. Obrigado mais uma vez, é sempre um prazer. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Boas festas a todos.